Bom dia, terceiro ano de Geografia. Vamos fazer os dois primeiros capítulos, aquele esquema que eu já falei para vocês, né? Então vamos casar os dois primeiros capítulos da apostila. Capítulo 1 fala sobre os conceitos demográficos, tá? Então nós já sabemos, já estudamos, que de 1950 a 2010 houve o Baby Boom, período em que a população mundial cresceu muito por causa do avanço da medicina, da diminuição da mortalidade, da ausência de guerras ou de grandes epidemias, né? Que não é o caso agora. Os conceitos demográficos. População absoluta, o total de pessoas em um país. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. População relativa, eu pego a população absoluta e divido pelo tamanho do país. 210 milhões de pessoas dividido por 8 milhões de quilômetros quadrados. Aí vai dar 20, alguma coisa pessoas por metro quadrado no país. Crescimento vegetativo é a quantidade de taxa de natalidade, número de nascimentos, e a taxa de mortalidade, número de mortes. Faço uma subtração e vejo se o meu país está crescendo ou diminuindo. Povoado e populoso. Um país populoso é que tem muitas pessoas morando. Por exemplo, a China, não é? E um país povoado é que tem uma densidade demográfica alta, ou seja, muitas pessoas por metro quadrado. Pode ser Hong Kong, Taiwan, é um país pequeno, mas tem muita gente. Não necessariamente tem milhões de pessoas morando, tá? Em relação à análise da população, nós temos a pirâmide etária que nós já estudamos também. A base é o número de jovens, o corpo é o número de adultos e o cume é o número de idosos. Se um país tem muitos jovens, precisa investir em educação, então se a base for larga. Se um país tem muitos trabalhadores, precisa investir em geração de emprego. E se um país tem o cume da pirâmide alto, quer dizer que precisa investir em serviços de saúde, né? Então a pirâmide etária é a base, ou deveria ser a base das políticas públicas. As teorias, né? Teorias populacionais. O Thomas Malthus, no século XVIII, falou que a geração de alimentos e a multiplicação das pessoas levariam a um colapso mundial, a uma miséria coletiva, muitas pessoas sem alimentos. Ele errou nessa sua teoria malthusiana porque a produção de alimentos se modificou, houve novas tecnologias, agrotóxicos, novas máquinas. Hoje o mundo consegue produzir alimentos para 9 milhões de pessoas, bilhões de pessoas. E o mundo tem apenas 7 bilhões. Então o problema não é a produção, e sim a distribuição de alimentos no planeta. A neomalthusiana fala que o problema está nos países subdesenvolvidos, porque não tem saúde e educação adequada. E a teoria reformista fala que o problema está na saúde e na educação, que o problema está ligado mais ao marxismo, mais à esquerda. Ou seja, tem que investir em saúde e educação para as pessoas terem menos filhos, mais acesso aos métodos contraceptivos, tá? Para finalizar o capítulo, além das mortes e nascimentos, você tem o deslocamento das pessoas pelos países. Então você tem os imigrantes, as pessoas que entram no seu país, e os emigrantes, as pessoas que saem do seu país, por motivos diversos. Perseguição política, perseguição religiosa, busca de melhores qualidades de vida, ditaduras, guerras civis, epidemias, né? Então são diversos os motivos desses movimentos. Os processos dentro do país são alguns que nós já estudamos. O nomadismo, aquelas pessoas que não têm casa fixa, por exemplo, ciganos, pessoas que moram em circo, pessoas que trabalham em emprego sem carteira assinada, dependem de safra agrícola, cortadores de cana. Êxodo rural, quando a pessoa sai do campo para a cidade. Migração pendular é quando ela faz uma migração diária. A pessoa mora em São Vicente e trabalha em Santos, então tem aquela migração diária. Nós temos as migrações externas, que são aí por motivos de busca de melhores condições de vida. No capítulo 2 fala sobre os tipos, os setores econômicos, primário, secundário e terciário. O primário vem tudo aquilo que vem do campo, né? Tudo que é extraído do campo. Então, é
extrativismo, tudo que eu extraio do campo. Pode ser um extrativismo mineral, ouro, prata, minerais em geral. Pode ser um extrativismo vegetal, ou seja, madeira, açaí, urucum. Ou pode ser um extrativismo animal, caça e pesca. O secundário, nós temos aqui 3 tipos de indústria. Indústria de base, bens de consumo e bens de capital. Indústria de base é aquilo que produz ou transforma, por exemplo, o metal em uma barra de metal para ser utilizado por outra indústria. O bens de capital produz a máquina que vai transformar esse metal em uma faca, por exemplo. E o bens de consumo é aquele que é, por exemplo, a indústria da Tramontina. Vai pegar essa faca, transformar, modular e vender. Tá? Então você tem 3 tipos de indústria. Indústria de base retira os minérios. Indústria de bens de capital é a intermediária, é a bens de consumo, fornece as nossas mercadorias consumíveis no dia a dia. E o setor terciário, que é o que emprega a maior parte da população, por isso que foi entregue esse auxílio emergencial, para controlar os empregos do setor terciário no Brasil, tem alguns indicadores. O PIB, né, que indica o quanto esse setor terciário cresce ou diminui. O PEA, a quantidade de pessoas, população economicamente ativa, que está trabalhando nesse setor terciário. Tem também no setor terciário a informalidade, camelô, ambulante, Uber. E o terciário em países emergentes tende a ser muito alargado, porque as pessoas não têm emprego, e não têm emprego no campo, não têm emprego na indústria, então vão para o setor terciário. O que acontece? Um setor terciário muito grande, uma hipertrofia do setor terciário, causando a informalidade, uma diminuição dos salários. Quanto mais pessoas eu tenho em uma função, menor é o salário, porque tem outras pessoas para me substituir, tá bom?